E aí, turma, ô, cheguei de novo aqui, agora cortei o cabelo, não tô mais cabeludo. Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, hoje é feriado. E deixa eu colocar aqui também, vou falar lá no grupo também, tá? Então, a hora que vocês verem o vídeo, eu já vai ter colocado no grupo. Resolvi gravar o vídeo e hoje vai ser só o vídeo, porque é feriado. E só duas meninas se manifestaram, as duas que participam da aula ao vivo. E cada uma deu uma opinião, então empatou e como desempate eu decidi gravar somente o vídeo, tá bom? Então vamos lá, pega o livro aí de língua portuguesa e abre na página 94. Vamos aí iniciar o capítulo 2, entre cenas, cores e balões. O que a gente vai fazer? Vamos explorar um pouquinho mais as histórias em quadrinhos, né? Na aula anterior a gente viu um pouquinho qual é a função, né? De que forma ela acontece, né? Qual a diferença entre história em quadrinho e um texto narrativo, por exemplo, né? Então vamos explorar um pouquinho mais, né? Entrando um pouquinho mais nas onomatopeias, entendendo o significado das cores, né? Como é que a história em quadrinho nos mostra quando muda de tempo, muda de lugar. Enfim, vamos entender um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos. Vamos lá então. Perdão. E aqui a gente vai ler uma história da Turma da Mônica, uma história muito conhecida, né? Criado pelo Maurício de Souza, não sei se você, acho que todo mundo conhece. Maurício de Souza é um brasileiro que criou a Turma da Mônica, né? E é muito antigo e ao mesmo tempo muito atual, porque ele não parou desde de sua criação, ele vem criando ali roteirinhos, histórias, pra gente se divertir, que essa é a função das HQs. HQs é a abreviação de histórias em quadrinhos, valeu? Então vamos lá. Número 1. Leia a história em quadrinhos para ver se o que você pensou se confirma. Depois, comente com os colegas se o título combina com a história. Então, aqui está querendo perguntar aqui se tipo... geralmente a gente vê um título, a capa de um livro, a gente já prevê, a gente tem esse preconceito, né? Essa pré-ideia sobre tudo. Então o texto aqui, o título da historinha é o seguinte: Mônica e Cebolinha em Que Bagunça. Então se está falando que bagunça, a gente já prevê que vai ter uma baguncinha, não vai ser um negócio comportadinho, organizado. Então vamos lá. Como sempre, Mônica com seu coelho na mão, correndo atrás do Cebolinha, que é um cara muito provocador, né? Ele provoca bastante a Mônica. Então vamos lá, ele tá gritando: agora não tem pra onde ir! E Cebolinha sai correndo. De repente a Mônica para ali no segundo quadrinho, estranha o ambiente que eles estão e Cebolinha só quer se esconder. Beleza, ele vai e se esconde dentro de um pote de... Tem um lápis ali e um pincel, mas ela acha ele, né? Mas antes ela está procurando. Uhul, Cebolinha! Achei! Blue, blue. Aí ele faz esse som, é tipo assim, ó, blue, na garganta, com medo. Aí ele sai do pote já tirando com a cara da Mônica. Goducha, baixinha. Ele saiu brincando com ela, zoando com ela e caiu dentro de um potinho de nanquim. Nanquim é uma tinta preta especial utilizada para fazer esse tipo de desenho aqui, ó, de HQs. Os desenhistas, cartunistas, eles usam, é uma tinta específica para eles fazerem esse tipo de trabalho. Bem feito, a Mônica diz. Gasp, cough. Eu não sou muito bom em reproduzir os sons, mas aquele, como ele caiu na tinta, então ele tá tossindo, deve ter engolido um pouco de tinta. Aí a Mônica, onde a gente estava mesmo? Ups, aí Cebolinha sai correndo. E como ele caiu na tinta preta, ele sai espalhando pegadas por onde eles estão. Não sei se vocês perceberam, o ambiente já tá meio estranho, geralmente, né? As histórias do quadrinho acontecem onde tem casa, normal, mas aqui tinta de pintor, lápis, pincel. Tá meio estranho. Cebolinha sai correndo, aí a Mônica diz: agora ficou fácil, é só seguir as pegadas. De repente as pegadas sobem assim, ó. Ele pega um lugar de subida. E o que acontece? Ele se esconde atrás de um papel, de uma folha, como se fosse uma folha sulfite. Aí a Mônica vai atrás e chama ele. Ei, volte aqui! Aí o que ele faz? Cebolinha muito sapeca. Pendura na folha e desce escorregando, rasgando o papel. Aí estão vendo esse som aqui? Pera aí. Aí isso aqui é uma onomatopeia. Aqui, ó.
que é o som produzido na história em quadrinho. Então, ou seja, o som do papel rasgando. E Cebolinha desce tirando onda, como se estivesse numa tirolesa. Nem morto, hahaha, sempre trocando o R pelo L. E Mônica não desiste, vai atrás dele até que consegue pegar ele pelo colarinho aqui. E aí de repente eles escutam uma voz lá no fundo. Ei, que bagunça é essa aqui? Aí os dois sem graça. Maurício. Essa voz é do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Eu estava correndo atrás do Cebolinha e... a culpa é da Mônica. E eles continuam brigando. Beleza, aí o Maurício diz, calma crianças, calma. Aí outra onomatopeia aqui, ó. Puf. Tá vendo? E umas nuvenzinhas tipo de poeira. Quer dizer que eles estão brigando. Puf, puf, puf. Por isso que o Maurício de Souza diz, calma crianças. Porque eles começam a brigar ali. Aí ele separa a briga, o Maurício de Souza pega os dois. Essa fala em azul ainda é dele, do autor. Estão vendo aqui onde a história estava se passando, ó? A história toda estava se passando na prancheta do autor. Aqui é onde ele cria as histórias em quadrinhos. Foi uma analogia bem legal que o autor fez. Então vamos lá. Tem um trabalho para os dois. Os dois sem graça. Hoje vocês não saem daí enquanto não deixarem tudo limpinho. Ah lá, novamente, ó. Aqui que a história estava se passando. Lembra que ele cai no potinho lá com lápis, depois com a tinta. Eles estavam tudo na prancheta aqui no local de trabalho que o Maurício de Souza utiliza para criar as histórias em quadrinhos, inclusive da Turma da Mônica. Aí eles continuam brigando, ó. Sua culpa, Cebolinha. E o Cebolinha, bola, sempre eu. Eles não param de brigar. Aí lembra que eu falei a definição da tinta Tinker? Nankin. Tinta preta especial para desenho. E aí aqui embaixo fala um pouco do Maurício de Souza, né? Nasceu em 1935 em Santa Isabel, né? Um bairro de Santa Isabel em São Paulo. E é o criador da Turma da Mônica. Beleza. Vamos para o que interessa. Da 97 vamos lá para 98 já começar a responder as questões. Acredito eu que vocês, a grande maioria, já conhece, já ouviu falar sobre a Turma da Mônica, já leu alguma historinha. Enfim, conhecemos esses personagens, não são estranhos para nós. Porque é antigo, é uma história bem antiga. Ó, Maurício de Souza nasceu em 1935. Mas eu não vou me lembrar o certo quando ele criou a Turma da Mônica, mas faz tempo. Tá? Então, é antigo e é atual, porque ainda continua presente nos nossos dias aí. Porque Maurício de Souza ainda não parou de criar. Beleza, então, através do que a gente já sabe da Turma da Mônica e o que a gente viu nessa historinha aqui, vamos responder as questões. Número 2, letra A. Que traço da personalidade da Mônica é evidenciado no primeiro quadrinho? Vamos voltar no primeiro quadrinho, mas é fácil de ver. A gente sabe que a Mônica é uma menina muito brava e mandona, não é? Ela tá sempre com o coelho na mão ali, querendo mandar, bater em alguém, sempre brava. Não é isso? Olha lá, o primeiro quadrinho. A fisionomia dela aqui, ó. Tá vendo? Então, a história em quadrinho, ela nos dá informações, ela nos entrega os acontecimentos através ali das imagens, de tudo que ela tem, né? As expressões dos personagens a gente consegue descobrir, diferente de um texto, por exemplo, num texto narrativo, vamos usar a Turma da Mônica aí, num texto narrativo lá, poderia dizer assim, ó, Mônica ficou, Cebolinha tirou sarro da Mônica e a Mônica ficou muito brava. A gente saberia que a Mônica estava brava porque estava escrito. Já na história de quadrinho, não, a gente pode presenciar aqui, notar, visualizar a expressão facial da personagem. Então, quais características, que traços da personalidade de Mônica é evidenciado no primeiro quadrinho? Que ela é brava e mandona. Então, letra A, número 2. Letra A, número 2. Mônica é brava e mandona, certo? Letra A, número 2. Mônica é brava e mandona. A história deixa claro o motivo de os personagens estarem brigando? Sim, claro, não deixa. Mas a gente sabe, pelo que a gente já conhece da Turma da Mônica e através dessa história também, que ó, vamos ver a cara do Cebolinha, ó. Ele tá sempre tirando sarro, ó. Tá vendo? Sempre provocando a Mônica. Olha lá.
Golducha, não sei o que, e sempre tinha... Então, a história não evidencia, não diz assim, o motivo dos personagens estarem brigando foi esse. Não evidencia, mas deixa claro, dá pra gente entender que é o quê? Que o Cebolinha tá sempre provocando a Mônica, tá? Então, letra B. O Cebolinha está sempre provocando a Mônica, certo? Letra B, número 2. O Cebolinha está sempre provocando a Mônica. Vamos para número 3 agora? Agora vamos observar um quadrinho lá da história. Observe o segundo quadrinho da história e conte para os colegas o que aconteceu nesta cena. Então, o que a gente vai analisar no quadrinho e vamos assinalar, tá vendo que tem aqui, ó, descrições aqui, ó. Objetos, tem o nome de objetos aqui que estão presentes ou não nesse quadrinho aqui. Então a gente vai analisar o quadrinho e dizer o que aparece nele, tá? Então vamos lá. Letra A. Marca as alternativas adequadas. Nessa cena, o autor evidenciou a passagem dos personagens para outro ambiente, ilustrando... Então, o que ele quer que a gente note aqui, ó? A gente vai assinalar o que a gente está vendo aqui. O que tem aqui nesse segundo quadrinho? Que objetos que tem aqui? Aí a gente vai analisar. Tem essas opções aqui, ó. E a gente vai assinalar somente as que estão presentes aqui. Certo? Então vamos lá. Nessa cena, o autor evidenciou a passagem dos personagens para outro ambiente, ilustrando. Tem uma prancheta de desenho? Sim, tem uma prancheta de desenho. Tem tintas? Não, aqui não. Tem lápis? Tem. Tem régua? Régua não. Tem computador aqui? Não. Borracha? Sim. Então são esses objetos que marcam a passagem de ambiente dos personagens. Lembra? Eles estavam lá correndo em outro lugar e de repente eles aparecem em cima da prancheta aqui. Tranquilo? Então, letra A, tem prancheta de desenho, tem lápis e tem borracha. Beleza? Então vamos para a próxima aqui. Letra B, da número 3. Observe a expressão dos personagens e escreva como eles estão se sentindo nesse momento. Aí a gente vai ver como que a Mônica está se sentindo, vamos analisar a fisionomia dela e do Cebolinha. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A Mônica, você percebe? Ela estava correndo atrás do Cebolinha, de repente ela para, ó. Ela para e fica olhando, tipo, em volta, meio que surpresa, né? Meio sem entender um pouco e surpresa. Já a Cebolinha, sapeca pra caramba, ele tá o quê? Com cara de assustado, tá com medo, porque a Mônica quer pegar ele e dar umas coelhadas na cabeça. Então, que expressões os personagens estão apresentando? A Mônica está... surpresa, não sei se eu vou conseguir escrever, só abreviar, surpresa, e Cebolinha com medo. Certo? Tranquilo? Beleza? Então vamos avançando aqui. Agora vamos para número 4. Opa. Deixa eu ver o tempo. 3 minutos. Por que Cebolinha deixou pegadas no papel? Ora, porque ele estava sujo. Lembra que ele caiu no potinho de tinta? Então, por que Cebolinha deixou pegadas no papel? Porque ele estava sujo de tinta preta. Certo? Número 4. Porque ele estava sujo. Melhor, corrige e apaga. Porque ele havia caído dentro da tinta preta. Certo? Por que Cebolinha deixou pegadas no papel? Porque ele havia caído dentro da tinta preta. Certo? Número 5. Complete a frase de acordo com a história. Para tentar fugir da Mônica, depois de cair no tinteiro de Nucky, Cebolinha se escondeu. Onde ele se escondeu? Vamos lá. Depois que ele caiu na tinta. Carregar. Olha lá. Que ele cai na tinta, aí ele corre, sobe e se esconde. Onde? Atrás da folha de papel. Tanto é que depois ele desce, tipo... Como é que fala? Numa tirolesa, desce rasgando o papel. Então,
Onde é que a gente tá? Na 5. Complete a frase de acordo com a história. Para tentar fugir da Mônica, depois de cair no tinteiro, Cebolinha se escondeu atrás da folha de papel. Certo? Cebolinha se escondeu atrás da folha de papel. Tranquilo? Agora dá 98. Vamos lá para 99. Fazer a número 6 e a 7. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar agora um quadrinho que faz parte da história. Observe esta outra cena. Quando a Mônica pega ele pelo colarinho assim, aí a voz do Maurício de Souza lá. Ó. Ei, que bagunça é essa aqui? Os dois sem graça. Maurício. Vamos lá. Letra A. O primeiro balão de fala aponta para fora do quadrinho. De quem é essa fala? Ó, está apontando para fora. Deixa eu baixar aqui. Ó, o quadrinho tá aqui, tá apontando para fora o balão tá aqui, tá apontando para fora do quadrinho. Não é a fala nem de Mônica nem de Cebolinha. Se não é da Mônica nem do Cebolinha, de quem é? A gente já viu lá na história. É da Mônica? É de Cebolinha? Não. Então é de quem? É do autor Maurício de Souza lá, o autor da história. Beleza? Letra B. Pela expressão dos personagens, vou apagar aqui, gente, senão atrapalha. Como eles se sentem ao ser surpreendidos? Explique por que eles se sentem assim. Aqui ainda, analisando esse quadrinho. Quando eles escutam a voz lá do Maurício de Souza, como é que eles ficam? Sem graças, não ficam? Então, vamos colocar aqui, ó. Pela expressão dos personagens, como eles se sentem ao ser surpreendidos? Sem graças, ou com vergonha. Vamos colocar aqui, com vergonha. Não vou conseguir escrever, gente. Então, aqui na letra B são uma pergunta e a gente tem que explicar por quê. Então, vamos lá. Eles se sentem com vergonha porque estavam brigando. Tranquilo? Se sentem... Oh, meu Deus. Se sentem ao ser surpreendidos. O que eles sentem? Vergonha, ponto, porque estavam brigando. Certo? Vergonha, ponto na mesma linha, porque estavam brigando. Número 7. Vamos analisar outra passagem aqui agora. Leia o quadrinho observando a fala de Cebolinha, depois responda. Lembra que eu falei lá no comecinho das onomatopeias? Então tá lá, a definição de onomatopeia. Tá aqui embaixo, ó. Onomatopeia é a representação gráfica de sons ou ruídos produzidos por objetos, animais, pela natureza e pelo próprio ser humano. Enfim, todo som que tem dentro de uma história em quadrinho, ele é reproduzido, né, escrito ali, de uma forma diferente, mas que dá pra gente entender que é um som de alguma coisa, que é o caso daqui, ó. Ele pendurou no papel e desceu rasgando. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui que vai... Letra A. Na cena aparece uma palavra em destaque. Circula. Acabamos de fazer isso aqui, ó. Palavra em destaque que ele está dizendo qual é. Oh, meu Deus. Essa aqui, ó. Então vamos lá e circular. Beleza? Letra A, vamos circular. Que palavra é essa? Aí a gente coloca aqui, ó. Letra B. Que palavra é essa? É o rasgue, né? Vou colocar assim entre aspas, que é uma palavra que produz som, ponto. Aí a gente vai dizer qual é a função dela, o que significa isso aqui. É o som da folha rasgando. Som da folha rasgando. Nossa, que bagunça. Feio, né, gente? Vou falar que é melhor. Então, letra B. Que palavra é essa? Aí vocês vão escrever essa palavra aqui. Ponto. Continua na mesma linha aqui, ó. Escreve rasga aqui. Ponto. Aí, o que ela significa? Som da folha rasgando. Certo? Letra C. Que característica de Cebolinha fica evidenciada nessa cena? A clássica, né? O que fica claro aqui, ó? Mônica grita pra ele, né? Ei, volte aqui! Ele desce rasgando a folha e ele fala, nem molto. Então o que fica claro aqui? Uma característica
tradicional de Cebolinha? Que ele troca o R pelo L, né? Morto, seria morto, ele falou morto. Então, que característica de Cebolinha fica evidenciada aqui, nessa cena? A fala dele que ele troca o R pelo L, tá? Então, letra C. Que característica de Cebolinha fica evidenciada nessa cena? A troca do R pelo L. Tranquilo? Letra C aqui, número 7. A troca do R pelo L. Beleza? Da 99, vamos lá para 100. Fazer a número 8. Vamos observar mais uma cena aqui. Observe mais uma cena da história e responda. O que Mônica e Cebolinha estão fazendo? O que levou você a essa conclusão? Então a gente vai analisar aqui, ó. Aqui é a fala do Maurício, tá? Mas vamos analisar aqui, ó. O que eles estão fazendo? O que a gente consegue perceber através dessas informações que a história em quadrinho nos dá aqui, ó. Temos onomatopeias aqui, puff, imagens aqui, figuras como se tivesse subindo poeira, alguma coisa. Ou seja, o que eles estavam fazendo aqui? Mônica e Cebolinha estavam brigando, tá? Então o que eles estavam fazendo? Brigando, ponto na mesma linha. O que levou a gente a essa conclusão? A onomatopeia, né? A onomatopeia e as figuras de poeira. Como se, né? Tá batendo puf, 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 puf. Aí sobe poeira. Então, o que eles estão fazendo? Brigando, ponto na mesma linha. A onomatopeia e as figuras, tá? Então foi isso que levou a gente a essa conclusão. Beleza? Vou repetir, ó. O que eles estão fazendo? Brigando, ponto na mesma linha. O que levou a gente a essa conclusão? A onomatopeia e as figuras em volta. Tranquilo? Número 9. No final da história, o que Maurício fez para que Mônica e Cebolinha percebessem a bagunça que fizeram? Isso deu certo? Por quê? Aí, no final, quer ver? Ó, lá no finalzinho, o que ele faz? Ele pega os dois, pendura os dois, pega os dois pela mão e fala, tem um trabalho para vocês. Ele dá um trabalho para os dois. Deixa eu ver o tempo. Olha lá, ó. Tem um trabalho para os dois. Todos sem graça. O que eles fazem? Coloca os dois para limpar toda a bagunça que fizeram. Isso deu certo? Não. Por quê? Eles continuam brigando, olha aqui, ó. Sua culpa, Cebolinha. Bola, sempre eu. Sempre brigando os dois. Então vamos voltar para a pergunta. Pergunta lá, né? No final da história, o que Maurício fez para que Mônica e Cebolinha percebessem a bagunça que fizeram? Ele colocou os personagens para arrumar a bagunça. Tranquilo. Isso deu certo? Não. Por quê? Porque eles continuaram brigando. Tranquilo? Então aqui são 3 perguntas em uma só. O que ele fez para os dois perceberem a bagunça? Colocaram eles para arrumarem a bagunça. Ponto na mesma linha. Isso deu certo? Não. Ponto na mesma linha. Por quê? Porque eles continuaram brigando. Tranquilo? Agora aqui da 90... 99 não, estamos na 100. Da 100, vamos lá para 101. Agora a gente já vimos aqui expressões faciais, né? As onomatopeias e as figuras que demonstram pra gente o que está acontecendo na cena. Então a gente observou as onomatopeias, as expressões faciais e as figuras. Tudo isso o que nos dá de informações sobre os acontecimentos de cada cena, beleza? Então vamos agora para 101. Na 101 agora a gente vai ver a questão da mudança de tempo nas histórias em quadrinhos. Aqui já é uma outra história, tá? Do elefante chamado Jotalhão, que também é do Maurício de Souza, tá bom? É do mesmo autor que escreveu, só que agora é uma história diferente. Então vamos analisar agora o que tem aqui de bom pra gente. Vamos fazer aqui na 101. A número 1 é só pra gente ler a historinha e a número 2 a gente resolve essa questão que tá perguntando aqui, bem simples. Nas histórias em quadrinhos, a passagem do tempo é representada pelas ilustrações, ou seja, pelos desenhos. Os personagens dessa história em quadrinhos são o elefante Jotalhão e a formiga Rita na Jura.
Leia e comente com os colegas suas impressões sobre a tirinha. Então vamos lá, a primeira tirinha aqui, tá o leão sentado na pedra, de repente bate um vento, né? Ó, o sol tá amarelo ali, o céu, tem nuvem, tranquilo, tá esperando alguém. Aí, ó, percebam, as flores, ele tá com as flores na mão aqui, ó. Até aqui, nesse quadrinho, as flores estão beleza. Aí já no outro quadrinho aqui, ó, elas começam a murchar, ó. Tá vendo? E no seguinte também. Então ele tá esperando alguém ali, até no segundo quadrinho tá feliz. Aí depois já começa a ficar escuro à noite, né, ó. Aqui nesse quadrinho já começa a ficar à noite. E a fisionomia dele já muda, já começa a ficar bravo. Aí eis que surge a formiga. Aí ele fala... Surge a formiga não, ele fala para um outro personagem ali. A Rita Najura vai precisar de uma boa desculpa por ter faltado ao nosso primeiro encontro. Então ele tinha um encontro com a formiga e aí ele fala para um bonequinho, para outro personagem que aparece ali, qual não tem o nome, que ela não foi ao encontro. Enfim, ele ficou chateado. Vamos lá. Leia e marca a alternativa correta. Nos contos, a passagem de tempo é marcada por expressões como no dia seguinte, algumas horas depois, algum tempo depois. Tá falando o que aqui? Nos textos escritos, seja ele de qualquer gênero, a mudança de tempo fala uma semana depois, mostra por escrito o quanto, como que passou o tempo. Já nas histórias em quadrinhos, não. Que recurso foi usado para evidenciar a passagem de tempo nessa história? Aí tem duas opções, a expressão de Jotalhão ou as cores do céu. Falando de tempo, o que a gente olhando aqui mostra que passou o tempo? A expressão dele? Não, a gente vê que ele estava feliz e depois ficou chateado. A expressão não tem nada a ver. Então o que mostra a passagem de tempo? As cores do céu. Aqui estava de dia, tranquilo, e aqui é o céu claro, e aqui de repente uma cor roxa, um preto ali em cima. Estão evidenciando que mudou de tempo. Ele estava de dia, ficou tanto tempo esperando que ficou à noite. Então a resposta aqui é as cores do céu. Beleza? Vamos avançando aqui. Da 101, agora a gente vai para 102. Olha, a última página já, gente. Opa, diminuiu o zoom. Ainda história em quadrinhos, né? Como eu já havia falado. Aí agora vamos ver mais elementos, mais informações que contém nas histórias em quadrinhos. 3. Alguns recursos gráficos são usados nas histórias em quadrinhos para ajudar a contar a história. Por exemplo, a repetição da letra Z pode significar que o personagem está dormindo. Realmente a gente vê, né? Põe o personagem de olho fechado e aquele Zzinho, né? Um monte de Zzinho assim, representando que o cara está dormindo. Aí tem uma tirinha aqui embaixo. Tem ali 3 portas, são 3 banheiros, né? O legal dessa daqui é que... Peraí. Oh, meu Deus. O legal dessa daqui, ó, que tipo, é um banheiro também, mas o cara entrou lá e esqueceu, tá dormindo. Então, é o Zzinho lá que significa que ele tá dormindo. Então, tem 3 portas de banheiro, aí o cara tá com uma desinteria aqui, uma dor de barriga, tá querendo usar o banheiro rápido, tem 2 ocupados, ele entra no último ali. O cachorro quente não bateu legal. Aí o outro cara aqui no que tá no outro banheiro. Já vou logo avisando que vai demorar. Tranquilo? Então vamos lá. Opa, meu Deus. Então, através dessas informações que a gente acabou de ler, que contém aqui nessa história, né? Que além das onomatopeias, tem, né, esses símbolos de sono, de ronco, enfim, vários elementos que nos ajudam a interpretar a história em quadrinhos. Observe os recursos gráficos usados nos quadrinhos e escreva o que eles indicam. Então, aqui na letra A, o que a gente vai perceber aqui, ó? Recurso gráfico. Pode ser onomatopeia, expressão facial, símbolos, figuras, enfim. Tudo isso que a gente já está vendo até aqui. Então o que a gente percebe aqui na figura A? Qual recurso gráfico foi utilizado aqui? Ó? Olha a cara do cachorro. Ele está feliz tomando banho? Que cachorro fica feliz tomando banho? Então a gente coloca aqui. O cachorro... Vou colocar abreviado, tá? O cachorro está bravo. Tranquilo? A próxima aqui, ó. Opa. O Chico Bento, né? Tá com uma flor na mão, imaginando a outra menininha. Significa o quê? O que a gente consegue perceber? Cheio de coraçãozinho em volta aqui, ó. Coração aqui, aqui.
que ele está apaixonado, não é mesmo? Então a gente coloca aqui, apaixonado, está apaixonado. Apaixonado. Beleza? Próximo, letra C aqui. O Garfield, personagem também aí conhecido da gente. Qual é o recurso gráfico aqui, ó? A lâmpada em cima da cabeça. O que significa a lâmpada? Que ele teve uma ideia. Então, esse foi o recurso gráfico utilizado aqui. Agora, no último aqui, ó. No último, na D. Qual recurso gráfico foi utilizado aqui, ó? A fumacinha, o vaporzinho aqui, ó. Como se estivesse representando o cheiro. Que significa a comida está cheirosa, tá? A comida está cheirosa. Não vai dar para escrever. Certo? Comida cheirosa. Então vamos recapitular. Na letra A aqui o recurso gráfico foi a expressão facial do cachorro. O cachorro está bravo. Na letra B o recurso gráfico utilizado foi os coraçõezinhos. Onde o personagem está apaixonado. Na letra C o recurso gráfico utilizado foi a lâmpada em cima da cabeça do personagem, significando que ele teve uma ideia. E a letra D, o recurso gráfico utilizado foi a fumacinha aqui, o vapor da comida, significando que a comida estava cheirosa. Beleza, gente? Ó, deixa eu ver o tempo. 31 minutos. Tá na média. Bom, acabamos por aqui, tá? Tem alguém me ligando como sempre, não vou atender. Depois eu atendo. Então, ó, ficamos por aqui. Beijão, fique com Deus. Espero que eu tenha ajudado bastante. Bom feriado para vocês. Se não foi suficiente o vídeo, manda mensagem no grupo, manda no particular, tá bom? Beijão, fique com Deus. Ótimo final de semana, bom feriado. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta porque eu tô gravando um vídeo na quinta, dia 3 de maio. Maio não, 3 de junho. Tchau, gente. Fui!